Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje o nosso assunto é sobre frações. Naquele mesmo esquema, vocês podem mandar perguntas, podem tirar aí do mudo para vocês perguntarem, participarem aqui comigo, tá bom? Bom, é um assunto que todos vocês já viram, né? Ele faz parte aí do nosso currículo lá desde o ensino fundamental. Mas ele é importante, né? Revisitarmos de novo, mais uma vez, porque frações, o assunto, né, de frações vai acompanhar aí durante todo o ensino médio para vocês, com vocês. Então é importante que a gente fixe bem, que a gente tire todas as dúvidas, que a gente reconheça, né, o que é uma fração, entenda o seu conceito e a sua aplicação no nosso dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Aqui. Opa. Quais são, então, os nossos objetivos da aula de hoje, tá? E a habilidade que nós vamos trabalhar. Então, hoje, os nossos objetivos, eles são esses. Reconhecer o significado de frações, né? Nós vamos identificar fração com o significado de parte, né? De inteiros. A gente vai aprender a relacionar frações pela equivalência, entender o que é uma fração equivalente, e também comparar frações menores e maiores do que um inteiro, ok? E a habilidade que a gente trabalha hoje é essa, que é ler, compreender e comparar frações e seus significados como parte de um inteiro. Bom, então, começando por ele, a gente inicia com o conceito, né, de fração. Então, vamos lá. Frações. O que é uma fração? Tá? A gente costuma dizer que fração é a parte de um inteiro. Fração é um número. Fração é uma representação matemática, tá? De algo, né? Que você esteja mostrando, relacionando. A gente já viu ali um pouquinho sobre o número fracionário quando a gente trabalhou razão, proporção, lá no primeiro bimestre. Então agora a gente volta, né, alguns passos atrás para a gente entender qual que é o conceito de frações. Então, a fração ela pode representar a parte de um inteiro, né? A parte do todo, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Na fração 3 décimos, por exemplo, o número 10 ele é o denominador, que indica em quantas partes iguais o inteiro ele foi dividido. E o 3, ele é chamado de numerador, né? Que indica quantas partes delas foram consideradas, ok? Então aqui eu trouxe para vocês uma representação, trouxe uma figura, né? Essa figura ela está repartida em 10 partes iguais, onde a gente chama de nosso denominador, né? Então a gente tem aqui o número 10 como sendo o nosso denominador. E eu selecionei aqui em laranja 3 partes, né? Que quer dizer que 3 décimos são 3 partes de 10 que foram divididas que eu selecionei. Beleza? Se de repente a gente imaginar aqui uma pizza, né? E essa pizza ela está dividida em 10 pedaços iguais, por exemplo, né? E eu fui lá e comi 3 pedaços dessa pizza, né? Se eu for representar a fração da parte que eu comi dessa pizza, seria 3 décimos, 3 pedaços de 10 no total, que tem, que essa pizza ela foi dividida, por exemplo. Beleza, gente? É claro para vocês, então, que a fração ela é uma representação, ela é um número? Sim. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu trouxe para vocês, então, aqui uma observação, tá? Que as frações cujo denominador ele é 10, 100, 1000, né? São múltiplos de 10, são chamadas de frações decimais, né? Então a fração 3 décimos aqui ele é um exemplo de uma fração decimal. Beleza? Bom, então, continuando. Fração de uma quantidade, né? Então a gente vai entender aqui quando a gente fala a fração de uma quantidade, né? De algo ali que eu quero saber.
Então, eu trouxe um exemplo prático aqui para vocês. Então, olha só. Na escola João Dias, é só um exemplo, tá bom? 3/5 dos dias do mês de julho correspondem às férias escolares. Quantos dias de férias os alunos têm em julho? Então, essa é a pergunta. Então, eu quero saber ali 3/5 dos dias de julho, né? Que são considerados férias para nós, né? Para os alunos. Então, eu coloquei assim, olha, para resolver esse problema, temos que calcular, então, 3/5 de 30, né? Sabendo que, em julho, temos 30 dias. Então, observe, como que a gente representa, né, esse cálculo? Então, a gente tem aqui o nosso numerador e o denominador de um número inteiro. Então, eu quero saber a fração, olha, quero saber a fração de um número inteiro, de uma quantidade. Esse D, pessoal, na matemática, ele significa multiplicação. Então, toda vez que eu quiser saber a fração de um número, esse D a gente troca por multiplicar. Então, eu vou multiplicar quem? Eu multiplico o meu numerador, no caso, eu multiplico a primeira fração, né, a fração pelo número inteiro, e quando eu for representar, eu vou fazer o seguinte, eu multiplico o meu numerador pelo número inteiro, e esse resultado eu vou dividir pelo denominador. Vamos colocar na prática? Então, como funciona? Eu quero saber aqui 3/5 de 30, certo? 3 como sendo o meu numerador, 5 como sendo o meu denominador. E eu tenho 30 o meu número inteiro, né? Que é a quantidade ali que eu quero saber. Estou curioso para saber quantos dias em julho teríamos de férias. Na continuação, então, o que eu faço? Então, eu troco o D pela multiplicação. Lembrando, esse pontinho aqui significa multiplicar, ok? E aí, para finalizar, eu coloco, então, 3 vezes 30, multiplico o numerador pelo número inteiro, que vai dar 90 dividido por 5. Fração é uma divisão, certo? Fração é um número, é uma representação, mas que eu sei que eu posso fazer uma divisão. E alguma delas são exatas e outras não, né? Então, neste resultado, 90 dividido por 5, então a gente tem aqui 18. Muito bem? Então, respondendo o nosso problema, os alunos da escola João Dias terão 18 dias de férias em julho. Beleza, gente? Isso é claro para vocês? Conseguiram compreender aqui a mecânica de como que a gente desenvolveu esse cálculo? Eu consegui sim, professor, de boa. Eu consegui, professor. Beleza, Lara e Jô. Quem mais? Posso continuar aqui? Pode. Beleza. Lucas respondeu, Jax Eu não também. entendi muito não, professor. Não entendi, Samuel. Não conseguiu compreender? Não muito. Aqui, Samuca, olha, o processo, ele é bem simples, tá? Normalmente, nesses exemplos, nessas situações problema, a gente vai pegar aqui que eu quero saber a fração, né? Que é uma representação, é um número. Só que eu quero saber a fração de uma quantidade, a fração de um número inteiro. Então, eu tenho aqui um número fracionário e eu tenho um número inteiro. Eu quero saber a representação. Quanto que é essa fração representa desse todo, desse número inteiro, né? E aí, colocando no papel, né, na forma que a gente vai representar aqui embaixo, o único detalhe que eu preciso ter aqui é que esse D, tá vendo? Ele sempre vai aparecer na situação problema. Olha, eu quero saber 3/5 de 30, né? Então, 3/5 dos dias do mês de julho. Então, 3 dias de 30. Eu estou substituindo os dias do mês de julho por 30. Então, esse dele significa multiplicação. O processo é só eu multiplicar, né, esse numerador por esse número inteiro e dividir a resposta ou dividir. Fazer uma divisão. E aí eu chego no meu resultado. Entendi agora. Ó,
Vamos aqui para o próximo. Vamos ver aqui se a gente tem um outro exemplo. Temos um exemplo na prática, né? Então vamos lá, olha. Observe o octógono abaixo, né? É uma figura geométrica, ela é dividida, octógono, dividida em quantas partes? 8. Em 8 partes, muito bom. Então, letra A. Considerando que o octógono ele é regular, né? Ele tem as medidas dos seus lados iguais, os seus ângulos também são iguais, tá? E está dividido em 8 partes. 2/4 desse polígono, ele equivale a quantas de suas partes? Então eu quero saber, né? Quanto que vale 2/4 desse octógono? Então eu vou dar para vocês aí um minutinho para vocês calcularem. E aí vão me falando qual que é a resposta, ou vão colocando aí no chat, tá bom? Vou calcular aqui. Volta na interior só pra mim ver um negócio. Por favor. Voltei. Aqui. Pronto. Então, aqui está o exemplo, olha. Comecei aqui, entendeu? Professor, já sei a resposta. Qual é a resposta? Muito bom. Pessoal participando aí. Vamos ver, vamos ver. Será que é 4? Eu coloquei 4 lá. Vamos ver. Né? Bom, a Stephanie, a Júlia, muito bom. Jonathan, Bárbara, vamos ver. Olha lá, hein? Já tá acabando aqui o tempo. Muito bem, Pedro, Jax, parar aqui, parou. Então vamos lá, pessoal. Então eu quero saber aqui 2/4 de 8. Fazendo o processo, então a gente tem aqui, olha, 2/4 de 8. Esse D significa multiplicação, então eu só troco ele. Ele fica assim, 2/4 vezes 8. Continuando, eu tenho 2 vezes 8 dividido por 4, né? Sobre 4. Que vai dar 16 dividido por 4, que é igual a 4. Ou seja, então, 2/4 deste polígono, ele equivale a 4 partes iguais. Então, eu pego aqui 4 partes, eu posso selecionar, eu posso pintar, eu posso, enfim, colocar aqui a forma que eu quiser nessa representação. Beleza? Eu acho que depois desse exemplo aqui na prática ficou claro, ficou mais claro para vocês, correto? Aham. Sim. Muito bom, muito bem, gente. Então vamos continuar aqui. Agora vamos para a parte de simplificação de frações, né? Nós vamos então simplificar. Então eu pego lá uma fração, pego uma razão, pego uma representação. A gente já viu um pouco de simplificação de frações quando a gente trabalhou a parte de razão, lembram nas aulas passadas? Então aqui eu trouxe para vocês conceito, significado mais apurado, tá bom? Então olha, a simplificação de fração, ele é um procedimento usado para encontrar frações equivalentes. Vai ver isso já na sequência, tá? Formadas por números inteiros menores que os da fração inicial. Então eu vou encontrar uma fração, né, menor do que a fração inicial que eu estou comparando. Lembra que a gente sempre vai fazer uma relação? Na matemática sempre existe ali uma relação entre os números, entre as grandezas, ou o que a gente está avaliando, tá? Simplificar uma fração consiste em reduzir o meu numerador e o denominador por meio de uma divisão pelo máximo divisor comum, que é o MDC. Máximo maior, a gente vai encontrar o maior, né, divisor comum entre o numerador e o divisor, e o denominador, tá?
aos dois números. E esse procedimento ele nos permite chegar a uma fração chamada de fração irredutível. Alguém saberia me dizer o que é uma fração irredutível? Que não dá mais para dividir? Muito bem. É uma fração que não dá mais para dividir. Eu não consigo mais reduzir essa fração, ok? Então eu chego na menor parcela. Chego ali no menor número, na menor representação. Bom, então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, vamos para o primeiro. 12/30. Eu quero simplificar então essa fração, quero reduzir essa fração, e eu quero chegar na fração irredutível, tá? O processo mais rápido que a gente tem já para chegar nessa fração irredutível é o seguinte: eu vou identificar qual que é o maior divisor, qual é o maior número que eu consigo dividir o meu numerador e o meu denominador. Só que tem que ser o mesmo número para um e para outro. É o mesmo número, tá? Ah, professor, mas eu não quero chegar, eu não quero encontrar o denominador, ou eu não quero encontrar o MDC, eu não quero encontrar esse maior, eu quero fazer por partes. Eu posso fazer? Pode fazer, gente, sem problema nenhum, tá bom? Posso lá pegar desde o menor número até eu chegar nessa fração irredutível. Mas o processo mais fácil é eu encontrar o maior divisor entre eles, né? Aí o Pedro já colocou aqui que o maior divisor entre eles é o 6. Então, vamos lá, ó. O que eu faço então? Tanto em cima quanto embaixo eu vou dividir por 6, é isso mesmo, tá? Eu olho na tabuada, mas acho que é mais fácil ali para vocês captarem. Então, olho na tabuada do 6 e vejo. Na tabuada do 6 tem o 12? Tem. Na tabuada do 6 tem o 30? Tem. Tem um número que representa, né? Esse múltiplo. Então a gente tem aqui que 12 dividido por 6 é igual a 2. E 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, eu chego já na menor fração, na minha menor fatia, eu encontro a minha fração irredutível, ou seja, eu não consigo mais reduzir essa fração, 2/5. Ah, professor, mas e se eu quisesse pegar aqui o 12 e dividir por 2? Eu posso. O 30 também consigo fazer isso? Consegue. Então, como que ficaria aqui? Eu pegaria 12 dividido por 2, que daria quanto? 6, certo? E o 30 dividido por 2 daria 15, então daria 6/15. Dá para reduzir ainda, né? Eu reduziria por qual número? Por 3. Pegaria, olharia na tabuada do 3, eu vejo que na tabuada do 3 tem o número que representa o 6 e tem o que representa o 15, por exemplo, né? E aí eu chegaria em 2/5. Só que vejam, olha que bacana. Eu não comecei a dividir depois lá, nesse segundo exemplo, lá por 2. Depois por 3. 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, eu já encontro lá qual que é o maior divisor entre eles, né? E eu já vou direto para esse número. Ó, aqui, Jax, o que a gente está fazendo? A gente simplificou ela. Para simplificar, eu preciso encontrar, né, um número igual para eu dividir tanto em cima, que é o meu numerador, quanto embaixo, certo? Quando eu encontro esse número igual para dividir em cima e embaixo, eu consigo fazer essa redução. Se eu chego numa fração que não existe mais, né, números iguais para dividir em cima e embaixo, eu paro ali. Significa que essa é a minha fração irredutível. Porque, olha, o 2 eu só consigo dividir por 1 e por 2. E o 5 eu só consigo dividir por 1 e por 5. O número 1 é o número neutro. A divisão por 1 vai ser ele mesmo, né? Então a gente para por aqui. Vamos para o próximo exemplo. Acho que vai ficar mais claro. Opa, que eu apertei o mudo. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. 20/40.
Me ajudem a pensar então. Olha, Jax, pensa aqui comigo. Que número, ou qual é o maior número, qual é a maior tabuada, tá? Que eu consigo dividir tanto 20 quanto 40. Tem que ser o mesmo número, tá bom? Pra gente dividir os dois. 10, professor. Quanto, Ju? 10? Por 10? Professor, não pode passar da tabuada do 10? Pode passar a tabela 10? Pode sim. Então, Melhor divisor, tá? A gente já pode ir direto para o número. então, Ai, acho que é o 20. Ó, eu vi que teve gente que colocou, por exemplo, dividir por 5, dividir por 10 ou dividir por 20, né? Por todos esses a gente pode, tá? Jax, o dividir por 5 é aquele processo que a gente vai fazer, dividir sempre por partes. Então, por exemplo, se eu dividir 20 por 5 e 40 por 5, o resultado, essa fração que eu vou encontrar, eu ainda vou conseguir reduzir mais. Certo? Também eu vou conseguir reduzir mais. Então, é esse o processo que eu preciso pensar. Posso fazer dessa forma sem problema nenhum, ou eu já posso ir direto pro máximo divisor comum, tá? Então, aqui, se eu só dividir por 10, Ju, por exemplo, seria a mesma coisa se eu cortasse esses dois zeros, tá? Corto 0 com 0, vai sobrar então 2 quartos. 2 quartos ainda dá para a gente simplificar, certo? Concorda que o 2 está na tabuada do 2 e o 4 também está na tabuada do 2? sim, professor. Então eu conseguiria reduzir mais, né? 2 quartos ainda não seria minha fração irredutível. E aí, se eu pular direto para o 20, né, como o Pedro colocou aqui, a Larissa colocou aqui, a gente consegue chegar ali na menor fração. Olha que bacana. Então eu vou dividir o 20 por 20 e vou dividir o 40 por 20, tá? A tabuada, gente, ela não existe só até o 10, tá bom? É que a gente coloca até o 10 porque é o número que a gente trabalha. Mas existe a tabuada do 11, 12, 13 infinitamente, porque são múltiplos. Tabuadas é você multiplicar, ok? Então, olha, dividindo então 20 por 20 vai dar 1. 20 dividido por 20 vai dar 1. E 40 dividido por 20 vai dar 2. Fechou? Sim, professor. Essa daqui é uma fração irredutível. Jax conseguiu clarear um pouquinho? Muito bom. Trouxe outro exemplo para vocês. 20 avos. Vou dar um tempinho para vocês responderem essa para mim. Qual que é a fração irredutível? Qual que é o MDC aqui? Qual que é o máximo divisor comum entre o numerador e o 5. Qual? 5. Será que 5 é o máximo? É, tem o 10, né? Opa! Aí a gente já consegue se aproximar. Eu posso dividir por 5, Samuca, sem problema nenhum, tá? Mas aí eu preciso continuar reduzindo a fração, porque eu tenho que chegar na fração redutível. Ó. Se a gente pegar e dividir, então, 20 50 avos, vamos lá. Perfeito, Jonathan, é isso mesmo. Ó,
divido por 10, divido por 10. Aqui, é o mesmo, como os números eles terminam com zero, é a mesma coisa que eu só cortar os dois zeros aqui, né? E aí eu chego na fração 2/5. Também é uma fração irredutível. E aí o último exemplo. Isso, perfeito. Aí o último exemplo para vocês, pessoal. Olha, 25/30. Qual que é a fração redutível? Qual é a simplificação dela? Essa é a inicial. Falem para mim. Essa é 5, né, professor? É isso que eu ia falar, 5. Por 5? E aí, qual que é a fração redutível? Qual que é o resultado que a gente chega? 5/6. 5/6. Muito bom, muito bom. Já estão ficando craques, hein? Ó. É por 5. O MDC dessa fração é 5. Máximo divisor comum. Então, 5/6 é a minha fração irredutível. Não consigo mais simplificar, não consigo mais reduzir. Beleza, galera? Ficou claro para vocês a parte da simplificação de frações? Sim, professor. Sim. Show? Muito bom. Então, agora, continuando aqui, para a gente partir para a finalização, eu trouxe para vocês frações equivalentes, tá? Frações equivalentes é o seguinte: duas ou mais frações, elas são chamadas de equivalentes quando elas representam a mesma parte do todo, ou seja, elas são iguais, tá? Elas representam o mesmo valor, elas representam a mesma quantidade, ok? Ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, tá? Obtemos uma fração equivalente à inicial, ou uma fração equivalente à outra. Então aqui, pessoal, o que a gente precisa só compreender é o significado de equivalência, né? Equivalência significa igual, né? Mesma quantidade, tem essa mesma representação. Então eu trouxe para vocês aqui. Aqui. Ó, 1/3. Para a gente encontrar lá uma fração equivalente de 1/3, tá? Lembrando, gente, que tem que ser, de novo, é o mesmo. Sempre que eu for mexer com fração, tem que ser o mesmo número que eu for usar, tem que ser o mesmo número para o numerador e o mesmo número para o denominador. Então eu tenho aqui 1/3. Se eu multiplicar 1/3 por 2, aqui eu trouxe a representação para vocês, tá? Uma representação geométrica. Separo uma parte de 3, né? 3 partes iguais. Então, se eu pegar aqui, multiplicar, por exemplo, por 2, essa fração, tanto em cima quanto embaixo, eu vou encontrar uma fração equivalente, 2/6. O que isso significa? Que 2/6 representa a mesma quantidade, representa o mesmo valor que 1/3, tá? Olha pela representação, né? Tá vendo como ela representa a mesma quantidade, né? Aí, se eu quiser continuar, por exemplo, tá, gente? Eu posso continuar? Posso, gente. Aqui eu multipliquei por 2, mas eu multipliquei por 2 de novo. Mas eu poderia ter multiplicado por 3, por 4, eu poderia ter multiplicado por 5? Poderia, gente, sem problema algum, tá? Poderia. Mas eu multipliquei por 2. Então, 4/12 é uma fração equivalente a 2/6, que é uma fração equivalente a 1/3. O que isso significa?
representam a mesma quantidade. Ok? Ficou claro isso para vocês? Sim, Mais professor. ou menos, professor. Ó, o que eu trouxe aqui. Se a gente observar aqui, essa figura ela está dividida em 3 partes iguais, não está? Sim. E aí, esse verdinho é a representação do 1/3. Eu selecionei uma parte verde de 3 aqui iguais. Tá? Se eu multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu chego na fração 2/6. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. 2/6. A mesma quantidade que eu tenho aqui nessa representação é a mesma que 1/3. Claro, um pouco maior? Sim, mas é a mesma quantidade. Né? Se a gente olhar aqui nessa representação geométrica, a figura está dividida em 6 partes iguais, eu selecionei 2. Tá? E assim por diante. Toda vez que eu multiplicar, eu vou encontrar uma fração. Que eu multiplicar, eu vou encontrar uma fração maior, uma fração equivalente a ela. Se eu fizer isso pelo mesmo número em cima e embaixo. Mas, professor, Oi, pode falar. sempre multiplica por 2? Pode ser qualquer número. Aqui eu trouxe só um exemplo multiplicando por 2. Mas eu poderia multiplicar por 3, 4, 5, 10, o número que eu quiser, para encontrar uma fração equivalente a ela. O número que eu estou multiplicando significa em quantas vezes essa fração vai crescer, entendeu? Ela vai aumentar. O detalhe aqui é sempre ser o mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, entendeu? Agora sim. Mas Não eu tem que posso... ser MMC, professor? Oi, Pedro? Não tem que ser MMC? Não, não precisa ser MMC. Então, professor, sempre vai ser, tipo, em cima o número de partes que tá pintado e embaixo o todo, Perfeito. Isso mesmo. né? Entendi. Isso mesmo. Perfeito. Que é a representação, tá? Aí aqui, para você achar a fração equivalente, você pode multiplicar pelo número que você quiser, entendeu? Quando o exercício ele é aberto, né? Quando ele só pede para você encontrar a fração equivalente. O detalhe, de novo, é sempre ser o mesmo número pro numerador e o mesmo número para o denominador. Esse é o detalhe, tá? Aí eu trouxe agora na divisão, gente, fazendo o processo inverso. Que foi justamente o que a gente fez ali na simplificação de frações, tá? Se eu quero reduzir uma fração, eu também encontro frações equivalentes, né? Frações que têm ali o mesmo valor. Só que eu só estou reduzindo, estou diminuindo porque eu vou dividir. Então aqui fazendo o processo inverso, se eu pegar 4/12 e dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo, eu chego na fração 2/6 também. E também tem a mesma quantidade, representa a mesma quantidade, tá? Professor, também pode dividir por 4 direto. Posso, sem problema nenhum. Se eu divido por 4 direto, eu chego na fração 1/3, né? É o processo que a gente fez lá da simplificação. Eu cheguei na fração redutível, entendeu? Aqui a ideia, gente, é mostrar a equivalência, mostrar que elas representam o mesmo valor, a mesma quantidade. Fechou? Ó. Se eu pegar e dividir, fazer assim na calculadora, 4 dividido por 12 vai dar 0,333333. Esse vai ser o resultado, diz uma periódica. Se eu dividir 2 dividido por 6, vai dar a mesma coisa, 0,333333. Se eu dividir 1 por 3, vai dar também a mesma coisa, 0,33333. Ou seja, isso significa que eles têm o mesmo valor, é a mesma quantidade. Certo? E aí, para a gente finalizar a aula, eu trouxe aqui, vamos treinar? Então, aqui é um processo simples, só para a gente identificar, tá? Observando o exemplo lá da simplificação de frações, quais dessas frações elas são equivalentes, que representam a mesma quantidade?
Quem saberia falar para mim? Olha, no próximo, no próprio exercício, já tem, hein? Não são todas, não. Isso, Larissa, 2/5. O que a gente fez aqui, ó? A gente simplificou várias frações. A gente simplificou 12/30, a gente simplificou 20/40, a gente simplificou 20/50, a gente simplificou 25/30, certo? Chegamos na fração irredutível. Quando a fração irredutível ela for igual, significa que essas frações elas representam, elas têm o mesmo valor. Então a gente tem que 12/30 e 20/50 são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Beleza? Então aqui foi mais uma identificação. Mas como que eu consegui identificar? Por meio da fração irredutível, né? Se eu vejo que a fração irredutível das duas elas são iguais, isso significa que elas têm o mesmo valor. Elas representam o mesmo valor. Beleza? Sim. Ficou claro? Muito bom, gente. Então essa foi a nossa aula de hoje. Super obrigado. Vou finalizar aqui a gravação.